Estes são os piores traumas do mangá de Berserk, aqueles momentos que marcaram a vida do Guts e de outros personagens, marcando a ferro quente as suas almas e incutindo em suas vidas o mais profundo ódio e desespero. Já deixa o teu like, se inscreve se ainda não for inscrito, vire membro para apoiar o canal, mas se não tá podendo ajudar desta forma ainda, só deixa o teu like que isso já ajuda demais. Clica no botão de hype, assim esse vídeo vai alcançar mais pessoas. E agora, sem mais enrolação, vejam os momentos mais traumáticos de Berserk. O Griffith foi quem conseguiu o coração da bela princesa Charlotte, uma princesa aparentemente inocente sobre o mundo externo e que cresceu sendo super protegida pelo pai. Acontece que toda esta proteção excessiva tinha um motivo. O pai da princesa, o rei, tinha um forte desejo e obsessão por sua própria filha, e por isso ele não a deixava se casar com nenhum pretendente. Acontece que depois que ele descobre que o Griffith passou uma noite inteira brincando com a princesa, o velho fica louco de vez. E esta cena é simplesmente uma das mais repulsivas e nojentas de todo o mangá. O rei vai até o quarto da princesa e começa a olhar para ela com grande desejo e começa a imaginar tudo que o Griffith fez com ela, em que partes ele a tocou e o que mais fizeram juntos. E estes pensamentos começam a consumi-lo de tal forma que ele não consegue mais se segurar e começa a acariciar a princesa, sussurrando o quanto ela se parece com a mãe. A princesa está dormindo e não percebe que o rei está ali, olhando o seu corpo. Mas quando ela finalmente abre os olhos, se depara com o rei colocando a boca sobre ela, se babando todo. É um negócio bem nojento. Infelizmente tenho que censurar esta cena porque é um negócio tão bizarro que nem tem como mostrar aqui. A forma como Miura desenhou o rei nesta cena o deixou com um aspecto totalmente decadente, e o fato de ser o pai da princesa só deixa tudo ainda mais asqueroso. Esta cena aqui acontece quando o Guts está lutando contra vários espíritos amaldiçoados ao mesmo tempo, que tinham se apossado do corpo de vários cachorros. Até aí, nada demais, apenas mais um dia normal na vida do Guts. Mas a Farnese, que também estava ali, tenta fugir usando um cavalo. Só que quando ela diz que vai montar no cavalo, o bicho do nada começa a falar e responde que ele é quem vai montar nela. E você já deve ter entendido como ele quer montar. O cavalo foi possuído por um dos espíritos e começa a se aproximar da Farnese em uma posição bastante sugestiva, ficando bem claro o que ele queria fazer com ela. O interessante sobre esta cena é que existe uma teoria que diz que o espírito que possuiu aquele animal é o próprio Corcus, e realmente existe muita semelhança entre os dois. Quando o Guts vê aquilo, ele se lembra da violência do Fento com a Casca. Ele fica tomado pelo ódio e com um único e violento golpe ele corta fora a cabeça do cavalo, parando a sua espada 1 milímetro antes de acertar a Farnese. Esta é uma das cenas mais pesadas e tristes do mangá de Berserk, pois aqui a gente percebe que a violência sofrida pela Casca trouxe muito mais consequências do que imaginávamos. Não é à toa que ela teve seu psicológico destruído. Depois do eclipse, descobrimos que a Casca já estava grávida do Guts, mesmo antes de ter sido extu pelo Griffith e por dezenas de apóstolos. Acontece que a semente do Griffith contaminou aquela criança, o fazendo nascer como um espírito amaldiçoado, e como aquilo não é mais humano, o seu desenvolvimento é muito acelerado, fazendo a Casca entrar rapidamente em trabalho de parto. A Casca se contorce de dor e dá à luz aquela coisa. O Guts, quando vê aquilo, pisa em cima e só não esmaga a criatura porque a Casca entra na frente para proteger aquele bebê. Afinal, aquele é o seu filho. Quando olhamos de novo, aquela coisa já está umas 10 vezes maior do que antes e começa a se alimentar, mas ao invés de leite, ele se alimenta diretamente da marca do sacrifício da Casca.
não dá para falar de traumas e não listar aqui o momento que arruinou completamente o psicológico do Guts e acabou de vez com a sua infância. O Donovan simplesmente invade a tenda do Guts, dá uma surra nele e o imobiliza. Depois ele fala o motivo de ter ido até ali. Ele quer usar o Guts por uma noite. Esta cena é bem angustiante, pelo fato que vemos o Guts a todo momento tentando resistir, mas é inútil. Ele está lutando contra um mercenário experiente em batalha, e por mais que ele próprio já lute em batalhas, ainda assim ele é apenas uma criança. A pior parte desta cena é quando vemos o Donovan revelando que quem o vendeu foi o seu próprio pai, por 3 moedas de prata. E depois de ouvir isso, o Guts não resiste mais e simplesmente aceita aquela situação. Existem alguns momentos em Berserk onde o Miura mostra o quão baixo os humanos podem chegar. Este aqui é um Behelit artificial, feito por mãos humanas. Ele foi criado pelo feiticeiro Daiba e foi feito usando os corpos de vários apóstolos vivos, que estão acorrentados e costurados uns nos outros. Esses apóstolos estão sendo alimentados com líquido amniótico, e é aqui que o mangá revela como nascem os Dakas, os soldados demoníacos do Imperador. Quando uma mulher grávida é jogada dentro deste Behelit, a sua criança é contaminada pela maldade, o seu corpo é possuído pelo mal, e ao nascer, a criança explode a barriga da mãe, que morre na hora. A cena das mães sendo descartadas como lixo e os pequenos monstrinhos sendo enjaulados é bem triste. Quando esta cena acontece, ela quebra de vez a normalidade do mundo de Berserk, que apesar de ser muito cruel, não parecia saber da existência destes monstros. Um pouco antes do Griffith ser liberto das masmorras, o bando foi dividido em 2. Uma parte do grupo ficou responsável por resgatar o Griffith e a outra ficou guardando o acampamento mercenário. Quando a noite cai, o Rickert vai até um riacho buscar água, mas quando retorna, ele não encontra nenhum dos milhares de companheiros. Apenas um está vivo, um homem, que pede para ele fugir dali. Quando enfim a visão do Rickert parece se ajustar à escuridão da noite, ele vê que um de seus companheiros está sendo devorado vivo por um monstro colossal, com corpo de lesma. Enquanto vislumbra em choque aquela cena de seu amigo descendo goela abaixo da criatura, suas pernas tremem de medo e ele fica paralisado. Por fim, ele nota onde está o restante de seus companheiros. Estão totalmente retorcidos e amontoados uns em cima dos outros. Acredito que a maior parte da fandom de Berserk deseja que o Griffith tenha o fim mais horrível possível por causa do que ele fez no Eclipse, mas existe uma parte da vida do Griffith onde ele é torturado durante um ano inteiro apenas por dormir com a princesa, e talvez este tenha sido um castigo que ele não mereceu. Depois que o rei fica sabendo que a sua filha não é mais virgem, ele prende o Griffith em uma masmorra e autoriza o seu carrasco a fazer o que quiser com ele. A única condição é que ele o mantenha vivo pelo maior tempo possível para que sofra. Esse carrasco conta em detalhes o que fez para torturar o Griffith durante este tempo. Primeiro, para ter certeza de que ele não fugiria, ele cortou os tendões de suas mãos e pernas. Durante todo o dia, sua pele e unhas eram arrancadas, exceto quando ele dormia ou comia. Suas feridas eram queimadas com ferro quente ou água fervente. Quando o grupo encontra o Griffith, seu corpo está em um estado lamentável, nem parece humano, um corpo tão esquelético que poderia ser confundido com um cadáver. Algumas de suas costelas e músculos estão à mostra e seu rosto está completamente desfigurado. Para mim, estes são os momentos mais traumáticos em Berserk. Deixei de lado o Eclipse por ser a cena
mais famosa do mangá e que todo mundo já conhece. E você, qual cena em Berserk te dá mais medo ou repulsa? Deixa aqui nos comentários, seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Curte e se inscreve se ainda não for inscrito, e se quiser fortalecer ainda mais o meu trabalho, vire membro e receba os vídeos bem antes de todo mundo. Se não tá podendo ajudar desta forma ainda, só deixa o like e o seu comentário que já ajuda demais. Os últimos vídeos sobre Berserk vão aparecer aqui na tela final. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!